E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre tecnologia, política. Eu quero falar também de sujeito, corpos, eu quero falar de luto. O luto aparece muito em Desfazendo Gênero, mas eu percebi depois que eu tava com uma dificuldade de entender o contexto do luto, o contexto que o luto estava sendo, né, utilizado ali no livro. E aí, em contato com o Vidas Precárias, de Butler também. Na verdade, eu não li o livro, né? Eu fui vendo outras pessoas que já leram falando sobre o conteúdo e eu percebi que era ali que Butler estava explicando qual o sentido de contexto, né? Tava sendo, para ser entendido e utilizado. Por exemplo, quando a gente fala de, principalmente do que está acontecendo na Palestina, né? Mas de que vidas são feitas para serem a falta sentida, a providência tomada, né? Eu sempre tratei o luto como uma coisa muito individual, não necessariamente, né, linear, tal, mas o que eu vou falar aqui agora, por exemplo, sobre tecnologia e política, entra muito nisso, né? Primeiro que a tecnologia não é neutra, a tecnologia, como ela é criada para ser feita, tem um sentido político de padrão de poder ali atrás, para reforçar esses padrões, para moldar o nosso senso de normalidade, né? Eu tô com algumas colinhas aqui, tá tudo escrito frente e verso, então assim, senta aí comigo, nós vamos construir uma linha de pensamento para entender algumas coisas, mas ter uma autonomia crítica sobre aquele conteúdo que a gente recebe, sobre o que a gente dá também, né? A gente vai ver depois que tem uma abordagem que fala muito de tecnologia. Já tô entrando no assunto, viu, rapaziada? No assunto de tecnopolítica, tem uma abordagem que fala como a tecnologia tá renovando a relação colonial de quem entrega os dados, né? E quem consome, quem minera, quem cria e quem lucra com isso depois, né? Então, tudo que eu tô falando aqui também é muito embasado nessas leituras que eu venho fazendo da teoria crítica de gênero e, por exemplo, eu trabalhei agora não, né, nos últimos anos, que eu tô fazendo uma migração para a área de ciências sociais, mas eu trabalhei os últimos 10, 12, 15 anos aí na área de tecnologia, então a tecnologia até é muito importante para mim, até por saber como as coisas funcionam, né, como, por exemplo, um mapa de calor funciona. A gente consegue saber, baseado no comportamento do usuário, qual seção eu tenho que colocar para cima, qual seção eu tenho que melhorar a comunicação, né? Hoje eu trabalho muito também com criação de conteúdo e gestão de tráfego. Então, assim, gestão de tráfego pode ser muito, né? Como que essa outra abordagem vai falar aqui? Uma modulação comportamental, né? A comunicação faz o usuário ter um comportamento e as IAs vêm fazendo isso com muita frequência e de uma forma muito silenciosa, né? A IA monta todo aquele conteúdo com ritmo, com uma marcação de cadência, uma condução da retórica do que tá ali, e depois ela faz algumas perguntas ali para você, ela dá algumas sugestões do que você pode fazer com aquele conteúdo, enfim. Essas sugestões, né, e essa forma de fazer as sugestões, a forma da escrita, nada é neutro, né? Tudo está sendo pensado para realmente reter a nossa atenção. A arquitetura da própria plataforma, ela é feita num formato de mais-valia, né? Onde alguém está lucrando com a nossa atenção, mesmo que não sou eu que estou pagando, né? E aí, como eu já comecei a falar aqui de mais-valia, a gente já começa a falar de um processo capitalista, né? De como que essas plataformas lidam com o capital, como a arquitetura da tecnologia é feita. Por exemplo, tem uma abordagem marxiana que vai pensar quem que está lucrando e quem que está dando os dados, né? Essa abordagem depois que vai falar sobre uma renovação da relação colonial, né? Tem outras abordagens que vão falar sobre tecnofeudalismo, colonialismo de dados, né? Tem, muita pesquisa muito forte e pesada, pensando como que a tecnologia vem moldando uma infraestrutura econômica, tá? Pessoal, agora eu não lembro se eu falei, né? Essa parte do vídeo eu já não lembro se eu falei lá atrás qual artigo que eu tô me referenciando para falar isso, né? Eu tô me referenciando a várias leituras que eu venho fazendo e eu tô me referenciando a um artigo específico que fez uma leitura da tecnopolítica. Eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? E aí nesse artigo eles falam sobre 3 abordagens, né? Uma abordagem marxiana que vai falar quem que tá lucrando
com essa retenção dessa atenção, né? A mais-valia de Karl Marx é isso, de o dono da empresa ganha o lucro a partir do trabalho que você faz e ele não te paga, né? E é isso, a gente está dando os dados, quais dados estão sendo dados, qual a quantidade de dados que está sendo dada, o que está sendo feito com essa quantidade de dados, né? E aí, né, o reforço dessa relação colonial, essa renovação desse colonialismo de dados, é isso, o centro concentra esse poder tecnológico que a margem dá, né, cara? Olha a gente perdendo horas, scrollando, e o próprio scroll infinito ser feito por psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, pensando para manter a nossa retenção de atenção cada vez mais, né? Tem formatos de escritas, formatos de linguagem, cadência, ritmo, tudo isso faz a atenção do usuário ser prolongado, né? Por exemplo, eu faço faculdade EAD e sempre que você está estudando tem aquele, né? Qualquer curso também hoje vai ter isso, assim, tipo, você ainda está aí? Você ainda está estudando, né? Isso aí eles estão entendendo e manipulando, trabalhando com o nosso foco atencional, né, para muitas vezes melhorar o próprio conteúdo, né, porque é benéfico também para mim se aquele conteúdo eu tô curtindo aquele formato daquela escrita, como eu tô retendo aquele conteúdo, como aquele conteúdo está sendo colocado para mim, eu tendo a ficar mais tempo lá, e tem momentos que isso é benéfico, né, mas essa mesma tecnologia está sendo usada no scroll infinito do Instagram, essa mesma tecnologia está sendo usada para vender produtos pra gente, né, como uma retenção e um agenciamento dessa venda desses produtos, e aí a gente, por cansaço, ou por muitas vezes martelando ali naquela tensão, muitas vezes, eu vou entrar nesse assunto depois, né, na próxima abordagem que a gente vai falar, mas eu falei sobre estética aqui em casa esses dias, e agora não para sobre peso, sobre tudo isso, né, a gente estava conversando aqui com os amigos, e não para de aparecer cinta modeladora masculina para mim. Olha como isso está moldando o meu senso de normalidade, né? E aí eu já começo a entrar, por exemplo, na próxima abordagem, que é a pós-estruturalista, né? Que tem autores pós-estruturalistas, por exemplo, Foucault, Deleuze e Byung-Chul Han. Não necessariamente Byung-Chul Han, mas a Byung-Chul Han fala muito, ele não se coloca como pós-estruturalista, mas a teoria dele, né? O conceito, as teses dele vão entrar muito no que isso aqui fala também, mas, por exemplo, Butler, etc. Mas é isso, né? Foucault trouxe muito pra gente, traz muito pra gente, não poderia ser mais atual o conteúdo, sobre como o poder opera sobre o sujeito, sobre a criação do sujeito. O poder opera para o sujeito, Byung-Chul Han chama isso de a extensão do self, né? O eu, como sujeito, tem os comportamentos que essas big techs, big foods, indústrias farmacêuticas, etc., né? Toda essa indústria do consumo, essa indústria cultural, né? Já diria Adorno, como o poder opera para eu ter exatamente os comportamentos que eles querem que eu tenha. E Foucault vai falar muito disso, né? Dessa modulação comportamental. Antes era pela punição, né? E hoje é interessante, né? Que já falando de punição, a gente já começa a falar também do luto, mas deixa mais pra frente, fica aí comigo, tô montando uma linha de raciocínio. É interessante, eu falei, por exemplo, da cinta modeladora, eu já falei em outros vídeos que eu ficava a semana inteira recebendo propaganda da pizzaria aqui do lado, aqui debaixo de casa, e eu tive que bloquear eles, porque chegava no final de semana eu tava morrendo de vontade de comer pizza, mas eu estava morrendo ou eu fui exposto àquele conteúdo com muita frequência e de forma certa? E é muito interessante que aí entra em todos os outros estudos de gênero também, como essa tecnologia como a tecnologia usada para fazer e moldar esse padrão de poder reorganiza o nosso campo de possibilidade, né? A gente fala muito, por exemplo, na Part Care, vai estar aqui embaixo o link para você seguir a gente também, a gente tem um coletivo onde a gente fala de tudo isso, enfim, né? A Part Care é muito mais do que eu poderia explicar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas a gente fala muito da falta do horizonte de possibilidades, né? De como o nosso horizonte de possibilidades está sendo minado, e aí a gente não consegue sair do que está posto pra gente, né? E essa tecnologia tá pondo, tá colocando, por exemplo, principalmente com muita força no Instagram, sugestões, moldando os nossos desejos, né? Não fazendo fazer, né? Foucault falava isso, que pela repressão fazia-se fazer algo. Hoje, um chat, uma IA, faz uma sugestão. Por que você não faz isso? Aí,
me parece legal essa ideia. E um outro ponto que eu queria chegar é aqui, entra também na relação colonial que a gente estava falando. A tecnologia, como está sendo posta e criada para reforçar esses padrões de poder, vem moldando a nossa percepção de normalidade, do que é normal. E a partir disso eu consigo começar a falar das vidas enlutáveis, né? Eu comecei falando que para mim o sentido do luto era uma coisa muito individual, né? Era uma coisa que eu tenho que lidar, eu vou lidar com aquilo não necessariamente de forma linear, mas é uma responsabilidade minha. Tendo contato principalmente com a filosofia de Butler, né, que embasa a própria filosofia em outros muitos autores, o Vidas Enlutáveis tem muito a ver, por exemplo, com a guerra contra as drogas, contra facções, contra terrorismo, né? E aí contra pessoas trans, contra judeus. Porque, por exemplo, nós temos políticas que definem o olhar social para quais vidas são valorizadas ou não, né? Qual que é a sensibilidade que nós temos, por exemplo, com pessoas palestinas, né? Qual a responsabilidade, como midiaticamente isso está sendo colocado para fazer que pessoas palestinas ou pessoas trans ou pessoas negras, por exemplo, são valorizadas, né? Qual a falta que essas pessoas fazem? Qual a providência é tomada a partir da morte dessas pessoas, né? O luto, eu achei genial quando eu consegui entender isso, que o luto tem esse papel de qual a responsabilidade do outro para com a falta sentida, sabe? Porque quando eu sinto falta, por exemplo, numa ditadura militar, se uma pessoa trans é parada na rua, enfiada dentro de um carro e é levada embora, quem vai sentir falta? Quem vai tomar uma providência sobre aquela pessoa, sobre aquela vida? Né? Qual é o exército de neutralidade que está sendo criado a partir dessa tecnologia? E aí, todas as redes sociais, principalmente de vídeos curtos, e tanto curtos e longos, né? Porque todas as redes têm a sua porcentagem, por exemplo, de qual conteúdo é mostrado, qual normal, qual certo é reforçado, qual padrão de beleza, estética é colocado como verdade pela frequência que ele aparece. Né? Se aparece corpos brancos que estão falando sobre aquele assunto, quando tiver uma pessoa negra e uma pessoa branca falando sobre aquele assunto, qual o seu olhar vai estar enviesado para dar valor para aquela fala? Olha o ponto que eu tô chegando. A gente já tá falando de racismo estrutural, né? A gente tá falando de como essas plataformas reforçam o racismo, escondendo ou silenciando, violentando aqueles corpos, né? E aí a gente tá falando de racismo, a gente tá falando de transfobia, a gente tá falando de LGBTfobia, a gente tá falando de nazismo, fascismo e etc, né? Enfim. E aí, pessoal, essa abordagem pós-estruturalista fala muito sobre o meu principal objeto de estudo, né, que é a formação do eu. Foucault fala muito sobre como essas tecnologias agora no sentido de criação, por exemplo, tecnologias de gênero, né, uma roupa que é dada como masculina, uma tecnologia de gênero, enfim, a hormonização para nós transmasculinos é uma tecnologia de gênero, a masculinidade. A masculinidade força a gente, né, a colocar essas tecnologias de gênero. Esse padrão normal, hegemônico de masculinidade faz a gente usar essas tecnologias de gênero. Então, lá em 1970, Foucault estava falando, eu começo a falar, eu engato, né? Lá em 1970, Foucault estava falando sobre como tudo isso que a gente está conversando forma o eu. A questão agora é que essa formação, essa subjetividade, a formação da identidade da pessoa, do indivíduo, está passando por um algoritmo, está passando por uma inteligência artificial, sabe? Por que tem uma luta muito... A questão da IA é uma coisa muito aberta, eu não quero entrar, né, enfim. Só que acaba sendo uma hipocrisia quando a gente julga uma pessoa que está criando imagens ou vídeos com IA e etc. Porque só de você estar dentro da rede social, você está usando litros e litros e litros de água da inteligência artificial. Só de você estar aí, seja em qualquer rede social, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, tudo isso tem o algoritmo por trás, o algoritmo usa inteligência artificial, as ferramentas são as mesmas e a base é a mesma, né? E a nossa criação de subjetividade, a nossa formação do nosso individual tá
sendo passada pelo algoritmo. E aí a gente começa a falar de livre-arbítrio, né? Mas eu não vou começar a falar disso. Eu queria falar sobre a última abordagem pra gente parar um pouco por aqui também, porque já tá ficando denso. Mas, por exemplo, até agora a gente não falou de caminhos possíveis pra sair disso, né? Eu não vou falar pra você sair da rede social, até porque eu também sou hipócrita, eu tô postando, até pra não ser hipócrita, né? Eu tô postando isso numa rede social. Eu meio que desisti do Instagram, não nesse sentido, no pessoal só, né? Porque muita coisa, inclusive entra nessa abordagem que eu vou falar agora. Meu pessoal, eu vou criar o pouco conteúdo que eu vou criar lá dentro vai ser no meu formato de escrita, na minha forma de falar, as imagens da forma que eu quiser, no minimamente esteticamente bonito pra mim mesmo, e paciência, eu quero tentar trazer a minha autenticidade, a minha autonomia em relação a quem eu sou, mesmo indo contra essa maré, sabe? Na verdade, esse vídeo tem um pouco disso também, né? Da gente recuperar um pouco a autonomia, prestar atenção em tudo isso pra recuperar a nossa própria autonomia, né? Do que eu gosto, o que é importante pra mim, etc. E pensando nisso, né? Pensando em novos horizontes de possibilidades, tem uma outra abordagem que é a cyberativista, que mostra mesmo como a gente pode usar toda essa tecnologia, explodir ela por dentro, por exemplo, né? Olha, o Shadowban que esse vídeo vai levar, então se você tá assistindo isso aqui, curte, comenta, compartilha, posta no Instagram, posta, sei lá. Isso aqui eu tô falando muita coisa que dificilmente o YouTube vai entregar, tá bom? Eu não tô choramingando, não. Tô falando que é difícil mesmo. A gente toma bastante Shadowban. Eu sei que tem pessoas que assistem meus vídeos, mas do nada um vídeo tem, tipo, 20 visualizações, tá ligado? Tipo... Tá, vamos falar dessa abordagem cyberativista porque é exatamente isso. Na verdade, é essa apropriação contra-hegemônica, né? A gente fala muito sobre a hegemonia da masculinidade, o padrão do homem ideal, certo, viril, provedor, etc, né, essa hegemonia. E aí, o cyberativismo vai muito numa percepção de ir contra essa hegemonia, contra essa normatividade, contra esse padrão normativo, qual seja ele, né? Não tô nem falando de um padrão cis heteronormativo, tô falando do padrão de beleza, do padrão estético, do padrão de sensibilidade, do padrão de como nós nos relacionamos com a natureza, né? Mas enfim, isso aí é uma outra vertente de estudo meu. Por exemplo, por que não usar, e é isso, a gente percebe que a gente faz muito isso com a Partcare, por que não usar essa tecnologia como organização de ação coletiva? Sabe? Cara, a gente fez um sarau, a gente fez o segundo sarau das diversidades no meio da visibilidade trans, pra gente celebrar as existências trans, travestis não binárias, aqui da cidade de Araçatuba, de onde a gente tá, né? E a gente aplicou tráfego, quer dizer, mesmo quem não era da bolha tava recebendo esse conteúdo também. E aí é claro, né, que vem do nosso bolso. Enfim, nossa, é muito legal isso, porque aí a gente tá usando até esse padrão contra-hegemônico de dentro de instituições, porque, né, pô, já que hoje eu tenho que tirar do meu bolso, por que eu não vou buscar instituições que podem financiar esses nossos eventos, né? E aí a gente aplicando em editais, a gente consegue ter esse financiamento, enfim. Mas essa abordagem cyberativista fala pra gente usar essa tecnopolítica a nosso favor, impulsionando essas ações coletivas, né? E é interessantíssimo que essa abordagem ela olha pro sujeito como autônomo nessa reconfiguração do uso da tecnologia, porque ao mesmo tempo Foucault fala bastante isso, né, que ao mesmo tempo, Foucault não fala disso, Foucault ele escancara as coisas, ele joga, e aí a gente que se vira pra digerir e ver o que eu posso fazer com isso, né, mas é interessante quando a gente encontra essas abordagens que confiam na nossa capacidade e podem mostrar outros caminhos da gente mesmo na nossa microfísica, a microfísica do poder de Foucault, né, na nossa microfísica de poder que a gente tem aqui embaixo, de reconfigurar esse uso da tecnologia, nos apropriando dessa contra-hegemonia, né? Tinha a própria... A gente tá numa cidade muito conservadora, né? Então, sei lá, a própria bancada evangélica tava recebendo... Claro que não, porque tem a câmara de eco da rede social, né? Mas a própria bancada evangélica tava recebendo, né? Os impulsionamentos que a gente colocou para os eventos que a gente ia fazer da visibilidade trans, travestis e não binária, sabe? Então a gente está usando as ferramentas que a gente tem para furar muitas vezes a bolha, e claro que de forma segura, né? Porque eu coloco alguns filtros ali como gestor de tráfego, eu consigo colocar algumas coisas que é para não aparecer, porque eu também não vou expor a gente, eu não vou expor o nosso evento, eu não vou expor o que a gente está construindo de forma deliberada, tá? Mas a gente tem dentro da nossa linha de poder, a gente tem a capacidade de sujeito de reorganizar esse uso dessa tecnologia e levando um pouco de quem eu sou, como eu converso, como eu falo, como eu penso,
é um pouco de reorganizar esse padrão de normalidade. Uma outra coisa aqui que eu queria falar é que essa abordagem cyberativista ela é muito encontrada dentro da literatura, né? E é interessante porque a literatura sempre ofereceu mesmo um horizonte político mobilizador, né? Por exemplo, novos horizontes de possibilidades, a nossa criatividade, como a literatura cria e mostra como o diferente é possível, né? A minha, parece que até o meu vocabulário mudou quando eu saí do conteúdo técnico, né, da autoajuda ou só do livro técnico mesmo, né, que saem de outros lugares, né, uma leitura ensaística e uma leitura técnica, né, mudam também a nossa percepção de como a gente vê o mundo, né? Então a literatura tem um papel muito interessante nisso, de como a gente pode criar um novo e sair desse lugar, sair desse padrão de normalidade. Bom, e aí é isso, né? Acho que com tudo isso eu consegui entender um pouco de como eu, Pedro, posso recuperar a minha autonomia, mas a minha autonomia no sentido de ter um pensamento crítico, né? Eu não vou sair da rede social, mas é entender e ter esse olhar crítico para aquele conteúdo. Vocês já perceberam que tá ficando entediante? Tá ficando chato? Você olha, tem um formato de comunicação que o ChatGPT usa, né? Que é de trazer uma negação e depois a afirmação daquilo. É uma escrita, um formato de linguagem. E aí, se você começar a perceber, tanto o Reels quanto o Carrossel, tudo no Instagram, que sempre começa com esse mesmo formato de linguagem. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. É isso, né? Ter essa consciência um pouco mais crítica vai ajudar a gente a se atentar, né? A como que a gente usa essas redes sociais, para quem a gente dá atenção, né? Eu falei daquele padrão de normalização também. Quem a gente está compartilhando, nós mesmos estamos reforçando esse padrão de normalidade que está sendo imposto pra gente. Olha a nossa responsabilidade de novo, na microfísica do poder de Foucault. Porque tudo isso está sendo criado, formado e criado para formar a nossa arquitetura de atenção, né? Tudo que retém a nossa atenção gera mais lucro. E a gente está sujeito a isso o tempo todo. A questão é, qual o nosso poder autônomo em cima disso e como que a gente pode trazer um pensamento um pouco mais crítico, mesmo estando lá dentro, e como que a gente pode implodir isso de dentro, né? Acho que cada um tem, igual eu falei, né? Quem que você compartilha? Essa é a microfísica do poder. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado quem ficou até aqui. Curte, comenta, compartilhe de novo. Compartilha de verdade, porque tem mais gente também que vai precisar trocar essa ideia com a gente, tá bom? Um abraço.